Olá, aqui é a Jéssica Macedo, autora best-seller em 5 países e a brasileira mais lida do Kindle Unlimited. E hoje eu tô aqui para falar sobre o negócio do Hot e na companhia delas, Mari Sali, Aline Pádua, Bia Carvalho e Ari Nascimento, nomes que a gente sabe muito bem que estão aí nesse mercado e têm o Hot como profissão. Transformaram a paixão pela escrita em um negócio. São grandes empreendedoras e mulheres que conseguiram não só a sua independência financeira, mas se concretizar como profissionais de sucesso. E eu queria começar esse episódio com uma frase que é, às vezes, creditada ao Pablo Picasso, que é: se um dia a sorte me procurar, ela me encontrará trabalhando. E eu acho que isso resume muito bem. E eu queria começar falando um pouco, né, sobre a origem da carreira de cada uma e principalmente o momento que vocês entenderam que a escrita era mais do que um hobby, era mais do que uma brincadeira, era algo sério, era algo que vocês podiam deixar o trabalho de lado e assumir, né, esse novo trabalho, trabalhando com a escrita. E tiveram essa mudança de chave, perceberam que isso era possível. Vou começar aqui um pouco com a Mari. Mari, fala um pouco da sua história, principalmente da carreira da Mari empreendedora na literatura hot. Bem, eu transformei a escrita em trabalho quando eu fiquei desempregada. É bem naquela questão do ou vai ou racha. E no sentido de, como eu venho da TI, trabalhando há 14 anos com desenvolvimento de software, e eu sempre trabalhei com uma tecnologia, e eu estava naquele momento, que foi 2018, estava vindo muitas novas linguagens, novas ferramentas, desenvolvimento para aplicativos de celular, que eu não estava tão aprofundada. E era aquilo, ou eu me estudava para eu melhorar no mercado e conseguir outras entrevistas de emprego, ou eu escrevia. Mas a cada entrevista de emprego que eu fiz, depois de demitida, eu ficava pensando assim: meu Deus, eu perdi 2 horas de tempo de escrita, eu só queria escrever, porque assim, eu olhei com, nossa, agora eu tenho todo o tempo do mundo para escrever. Eu com 2 bebês em casa praticamente, porque em 2018, 15, 16, era 3 e 1 ano e meio. As crianças tinham, e o que eu fazia? Eu acordava e eu escrevo desde o nascimento do Daniel. Então, quando eles acordavam de madrugada para mamar, quando era já 5 horas da manhã, eu aproveitava e escrevia lá 1 horinha e meia. Ou de domingo, em vez de eu dormir a manhã inteira para recuperar o sonho, eu acordava cedo para poder ficar até às 10, pelo menos, escrevendo. Eu fui atrás, quando eu escrevi Amor por Encomenda, como foi a minha produtividade, que eu escrevo o arquivo na nuvem, então eu consegui ver a cada alteração do arquivo quanto que tinha de palavras. E assim, eu escrevia a minha produtividade da semana no fim de semana, que era o tempo que eu tinha. Eu deixava de dormir para escrever. Então, a minha transição da escrita, né, eu descobri a paixão, né, o poder escrever quando eu ajudei um amigo. Primeiro eu comecei a ler, eu mudei de cidade, tive grandes mudanças, descobri que eu tinha tempo de sobra, eu fui ler. Participei das comunidades literárias e um amigo que ficou desempregado, eu falei: não, vamos publicar, que é o Diego Marchon, vamos atrás de como que, se tem manual na internet, eu descubro. Enquanto eu estava ajudando ele, que eu falei: mas espera, eu acho que eu também consigo publicar um livro, vamos lá. Publiquei antes dele, aí eu vi que assim, nossa, olha, no relatório eu comprei o e-book, apareceu lá o valor, eu falei: gente, funciona, gostei, vou escrever um livro. E aí eu fui desenvolvendo, mas eu não olhava mercado, eu tinha CLT me bancando na escrita, mas ainda isso foi 2016. Em 2018, quando eu fui demitida, era isso, ou eu me especializava na TI ou eu ia escrever. Aí eu falei: não, eu quero fazer dinheiro. Eu estava ganhando 200, 300 reais na Amazon, no máximo, tá? No mês de lançamento. Eu falei: não, eu vi uma reportagem da Nana Palvoli. Eu fui lembrar que isso foi uma das coisas que me impulsionaram,
há um tempo atrás, que eu falei, gente, foi aquela matéria da Nana Palvoli que ela falou que tinha largado a profissão de história porque ela recebeu no mês R$ 27.000. E na época eu ganhava 2.300 na TI. Eu falei, gente, eu preciso fazer um 10% do que ela faz. Se ela ganhou 27 mil, se eu fizer 2.700, 10%, para mim, eu já compensei. Então, foi isso que me motivou. Agora, eu vou estudar o mercado, vou entender como funciona, e eu usei minhas técnicas de TI mesmo, né, para fazer levantamento de requisitos, como que a Amazon funciona, como que os autores funcionam, como que... Aí eu criei um pseudônimos para testar a temática, para testar se era problema com o nome. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né, gente? Será que as pessoas não estão me lendo porque é meu nome? Já fiz esse teste também. E aí eu fui trazer. Meu marido sempre vinha com as questões: você usava essa ferramenta na TI, por que você não usa também para escrita? Aí ele veio: por que você não usa o Team Foundation, né, para anotar suas atividades, o Scrum? Falei, nossa, é verdade, tem a versão gratuita aí. Aí eu comecei a fazer, aí eu vi que eu precisava medir, aí eu comecei a anotar a quantidade de palavras que eu escrevia, o tempo que eu escrevia, fui atrás do que eu já tinha feito, como que era a minha produtividade. Então eu comecei a escrever um livro por semana, porque era isso, eu estava tão empolgada. E o marketing naquela época era menos agressivo, então sobrava tempo, mais tempo para escrever e menos para marketing. Eu ajudei e trabalhava com divulgação para outras autoras, então conforme eu ajudava elas, eu entendia como funcionava e fazia para mim. Mas a virada de chave foi esse. E o legal é que, assim, fiz uma meta. Eu tinha era 1.000 páginas e pouquinho por dia. Eu falei, agora eu tenho que aumentar para 3.000. Mas na hora que eu aumentei para 3.000, já foi para 10. Porque eu virei a chave, transformei isso em números. Eu falei, se eu publico um livro, ele dá 10.000 páginas lidas, então se eu publicar 10, dá 100. Então, vamos atrás de publicar 10. Aí eu ia lá, escrevia, ficava empolgada, 1.001 ideias, e foi assim que eu fiz a máquina Mari Salles funcionar. Veio muita crítica, principalmente você está publicando um livro por mês, é ghostwriter. Aí eu falava, não, gente, é só sentar e escrever. Às vezes eu compartilhava a minha rotina, vou começar a escrever. Aí daqui uma hora, terminei, escrevi 1.000 palavras, é isso, é aquilo. E aí foi até quando surgiu o desafio Mari Salles, que foi a minha tentativa de mostrar é possível, gente. Inclusive foi Luciane Rangel que deu o nome, porque toda vez a gente falava, vamos escrever? Vamos, num grupo de autoras, e ela, gente, lá vem a Mari com o desafio dela, de novo, de 20 semanas, é o desafio da Mari Salles. Eu falei, gostei, vou adotar. E assim eu transformei que, assim, peguei o que eu sabia de TI, a minha vontade de não estar mais na TI, e olha que eu fui feliz, mas é porque a escrita era muito mais legal. E Aline, como que foi para você essa virada de chave, né? Virar Aline escritora profissional. Foi uma coisa meio... Eu tava. A Mari viu. Foi assim, eu comecei no Wattpad em 2014, então era, né, gratuito, né? E eu tava na faculdade, tava fazendo na Federal para ser bióloga. Então não tinha nada, uma coisa a ver com a outra, mas eu comecei a escrever para postar no Wattpad e terminei meu primeiro livro fazendo isso. E na época eu conheci uma autora que é até hoje bem famosa, a Manuele Cruz, e ela publicou na Amazon em 2015, eu acho, 2016. E ela, olha, muito legal. Daí ela falou, olha, eu ganhei X com tal livro, e a gente compartilhava muita coisa. Aí eu falei, nossa, se eu publicar um livro lá, se eu ganhar... Gente, eu era estudante, se eu ganhasse R$ 100, se eu ganhasse... Não, R$ 10 eu tava muito feliz, que dá pra pagar o Rio. Aí eu peguei e falei, vou publicar esse livro do Wattpad. E foi aí que começou. Mas era um hobby. Eu mesma revisava, eu fazia a capa ainda. Eu tinha capistas na época que era baratinho, eu conseguia pagar. Aí, diagramação a gente aprendeu a fazer no YouTube. E foi indo assim. E aí eu publiquei em 2016 a primeira vez, mas sem nenhuma pretensão. Aí chegou, eu ia me formar em 2018. E foi nesse processo, e eu falei, gente, eu não quero ser bióloga mais.
Eu queria largar a faculdade, já no último ano, queria largar. Porque eu amava a escrita, eu tava na aula, eu tava escrevendo. E ainda a Amazon não tinha, assim, tinha dado já, graças a Deus, um salário mínimo na época. E pra mim, nossa, era uma realização. Eu falei, meu Deus, isso aqui tá dando. Aí chegou no último ano, tinha TCC, que era a parte mais difícil. Eu falei, bom, o primeiro semestre eu vou dedicar na escrita, vou ver quanto eu consigo fazer por mês. Que se eu conseguir fazer pelo menos a parte, né, que eu conseguiria o piso de bióloga na época, eu vou chegar em 2019, eu vou pegar 2019 e vou, acabou-se, eu vou só para escrita. E aí aconteceu isso, eu consegui, graças a Deus, e na época era engraçado, porque o marketing, como a Mari disse, não era nem um pouco parecido com hoje, eram os grupos do Facebook, era aquela coisa, então não demandava tanto, você tinha tempo, e eu escrevia na faculdade. Ah, tinha poucas aulas, eu estava escrevendo. Ah, na biblioteca eu ia, porque é muito calor em Campo Grande, ia para a biblioteca que tinha ar-condicionado escrever, e aí eu peguei e falei, bom, acabou, me formei, pelo menos me formei, eu terminei a faculdade, e a partir de janeiro de 2019, se eu não estiver errando, que eu sou ruim com data, eu comecei só com a escrita. E aí foi uma rotina que eu fui me adaptando. E aí eu encarei como uma profissão mesmo, foi a virada. Eu falei, agora vai ser, eu tenho que fazer X por mês para pagar meu aluguel, a minha parte, eu tenho que fazer para pagar a comida também, a minha parte aqui. E aí foi indo. Aí foi engraçado que na época ainda era assim, era muito. A Mari viu, eu conheci a Mari num grupo, eu acho que foi na Viciadas, eu não lembro, o grupo foi. Ah, você é daqui, não sei o quê. Aí eu fui conhecer a Mari, na época não tava assim, eu tava ainda no caminho, né? Eu tava tentando entender. E aí foi engraçado que a gente falava, não, mas você não escreve o hotzão, né? Escreva um pouco mais romântico, um pouco mais delicado, né? Não, mas as pessoas gostam, não sei o quê. Aí chegou em 2000 e pouco antes da pandemia, 2020, agora eu não sei, gente, 2020, 2021, veio o TikTok, e aí foi o negócio entrou. Foi aí que comprei um celular para usar o TikTok, porque o meu não funcionava, eu consegui com a escrita comprar o celular e abri o TikTok, e aí com o TikTok virou. A chave virou completamente. E aí eu percebi, falei, caramba, isso daqui virou uma empresa. E foi aí que eu falei, virei empreendedora, e aí já estava, né, nessa função, mas eu acho que foi nessa virada, assim, eu decidi, não, eu vou fazer dar certo, e daí eu escrevia, nossa, igual a Mari falou, começou a 2.000 palavras, quando eu estava escrevendo 10, aí essa semana mesmo eu escrevi 20 mil num dia, de tanto que eu tava, porque você acaba fazendo essa cultura, desde aquela época, lá de 2016, você vai criando essa cultura, então foi uma virada, assim, meio, um pouco diferente da maioria, né, que já tinha uma profissão, já estava, eu larguei até hoje eu não tirei a CRBio, só tô como escritora desde lá e graças a Deus, assim, o caminho é difícil, mas a gente insistindo, trabalhando muito, igual a frase que a Jéssica falou, vai me encontrar ali, e foi assim. Lari, como que foi, né, essa virada de chave para você? Teve alguma outra profissão antes? Teve um momento de, não, agora vai ter que dar certo, porque os boletos vão chegar. Então, foi assim, cara, eu sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca me imaginei como escritora, de verdade. Eu gostava de escrever textos, assim, vamos supor. As minhas amigas queriam escrever uma carta para o namorado. Eu ia lá, escrevia a carta para elas, eu sabia o que estava acontecendo, eu escrevia a carta para elas, elas davam como se fosse ela, como se fosse elas, sabe? Eu adorava escrever cartas, redação, eu sempre me saí muito bem em redação, mas eu nunca imaginei ser escritora. E aí eu já era leitora, né? Já gostava muito de ler, mas nunca pensei em ser escritora. Até que e detalhe, eu já tinha uma carreira sólida. Eu trabalhava há 17 anos numa farmácia de manipulação, há 5 anos como farmacêutica. E aí, o que acontece? Eu comecei também no Wattpad, acho que todo mundo começou no Wattpad, né, gente? Eu comecei a escrever no Wattpad, como hobby também, achei que ninguém ia ler. E aí, como muita gente leu, eu fiquei assim super empolgada. Eu falei, caramba, não, então acho que é legal que o pessoal leu. E no Wattpad, o legal do Wattpad é que o pessoal comenta. Você consegue saber ali, em tempo real, a opinião do leitor, né? E assim, só comentários positivos, e eu escrevendo assim, sem revisão, sem nada, totalmente amadora, entendeu? Eu falei, cara, isso é muito legal. Eu comecei a ficar muito empolgada com a empolgação dos leitores. E eu dei sorte também, eu digo até que realmente, assim, eu acho que foi sorte, porque assim,
Quando eu comecei, a vontade de escrever começou quando eu comecei a ler livros de máfia. Uma amiga me convidou para ler um livro de máfia, eu tinha um grupinho de leitoras e nós líamos juntas. Tipo assim, tipo LC. Aí, só que eram poucas meninas, eram 5, 6 meninas. E ela falou, vamos ler esse livro aqui? Eu falei, cara, eu não vou gostar, porque assim, eu detesto violência. Ela falou, Ari, você vai gostar sim, eu conheço o seu gosto e você vai gostar, porque assim, é diferente. Porque não era dark, era romance com pão de fundo a máfia, igual eu escrevo, né? E aí, por muita insistência dela, sem acreditar, eu fui ler. E eu fiquei, assim, obcecada por máfia. E eu fiquei muito obcecada, eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, gente, eu só quero ler esse livro agora. Por isso que eu entendo meus leitores, gente. Aí eu comecei a ler todos os livros de máfia que existiam no mundo. Só que não tinham muitos naquela época, como tem agora. Hoje em dia, praticamente todas as escritoras escrevem máfia, pelo menos em algum momento. Naquela época ainda estava começando. E aí eu li todos que tinha, não tinha mais nenhum para ler. Eu fiquei, tipo, meio deprê, assim. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não tem mais sentido. Aí eu falei assim, quer saber? Vou escrever um livro do jeito que eu gostaria de ler. Aí eu já conheci o Wattpad, eu sabia que você poderia escrever e botar lá, né? Aí eu, de brincadeira, fui escrever e coloquei lá. E aí começou a fazer maior sucesso. E eu ainda trabalhando como farmacêutica. Aí eu falei com uma amiga assim, falei assim, cara, eu vou procurar saber como é que é para postar na Amazon, porque lá no Wattpad, as meninas falavam assim, por que você não publica seus livros na Amazon? Você está perdendo tempo. Publica seus livros na Amazon. As meninas que me falaram, nem passava pela minha cabeça. Aí eu fui assistir vídeo de tutorial como que fazia para publicar na Amazon, né? Como fazia para se inscrever no KDP e tudo mais. Aí eu fui abrir uma conta no KDP e fiquei sabendo que precisava diagramar e ter uma capa. Eu falei, cara, eu não sabia nem o que era isso. Aí eu fui no Instagram e digitei lá, capas de livro. Aí apareceu um Instagram qualquer. Por coincidência, era uma pessoa que mora perto de mim aqui. E eu falei, olha, eu preciso de uma capa para um livro de máfia. Você faz? Ela falou assim, faço. Eu, quanto? R$ 30. Aí eu falei, tá bom, R$ 30 eu tenho, vamos fazer. Aí mandei fazer a capa, que foi R$ 30, e aí eu falei, tem que diagramar, né? Eu não sabia, gente, eu não sabia absolutamente nada, vocês não têm noção. Eu não sabia que precisava diagramar, eu não sabia o que era um corte, eu não sabia nada, nada. Aí ela falou assim, se você quiser eu te indico uma diagramadora. Eu falei, eu quero. Ela me indicou, a diagramadora cobrou R$ 60. Aí eu pensei, bom, R$ 90, então R$ 90 um sonho, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu fui e publiquei sem revisão, porque eu achei que ninguém ia ler. Mais uma vez, eu com a minha síndrome de vira-lata, como diz a Tatiana Amaral, eu falei, cara, vou botar lá. Se der certo, eu falei com a minha amiga, se eu recuperar esses R$ 90 em um mês, já vai tá bom. Mas também, se não recuperar, só eu vou ter perdido R$ 90 e tá bom também. Eu tinha um trabalho, né, fixo e tal. Aí publiquei na Amazon, mas eu era tão, assim, amadora que eu não sabia nem ver os royalties, quanto que estavam entrando, não sabia ver nada. Eu acho que nem dava pra ver. Gente, sério, eu não sabia nada. Eu fui assim, com a cara e a coragem, sem saber absolutamente nada. Aí essa menina que fez minha capa, ela também era autora. Ela falou assim, aí eu falei assim, poxa, eu queria tanto saber se já tem alguém lendo, né? Seria legal saber. Ela, pô, Ari, mas tem como saber. Aí eu, mentira. Ela foi e me ensinou. Aí eu fui ver, eu tinha postado o livro Meu Marido Mafioso 1, que foi meu primeiro livro em 2021, há 2 dias. Quando eu abri, gente, pra olhar, que eu vi R$ 200, eu não acreditei. Eu falei, o quê? Em 2 dias eu ganhei R$ 200 sem trabalhar, porque, tipo, pra mim aquilo não era trabalho, era um hobby, uma coisa que eu tava fazendo por amor. Eu fiquei, assim, chocada. Eu falei assim, gente, R$ 200? Eu falei, não, isso merece a minha atenção, assim, merece que eu, né? Aí, o que eu fiz? Aí, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma revisora. Falei, vou procurar uma revisora, vou revisar, porque se o pessoal tá lendo, assim, sem revisar, imagina se eu revisar, né? E aí eu falei assim, aí detalhe, eu lancei o livro num dia, aí nesse dia que eu fui criar um IG literário para fazer a divulgação do meu livro. Nem isso eu tinha, gente. Nem isso eu tinha. Criei um IG literário e comecei a bater de porta em porta. Pegava todos os IGs literários que eu via lá, ia lá no direct e falava assim, oi, você quer ser minha parceira? Quer ler meu livro e divulgar? Fui de um por um, sabe? Aí, assim, muitas me ignoraram, outras me deram atenção, mas assim, aí a Cris, do Cantinho Cris C, não sei se vocês conhecem, se vocês seguem, ela falou assim, aí a gente começou a conversar, foi ela que me deu total atenção, me tratou com uma carinha, ela falou, eu sou revisora. Eu falei, pô, que legal, tô precisando. Ela falou, vou fazer um preço bacana pra você e tal. Ela revisou Meu Marido Mafioso 1. E aí eu lancei. Mas nisso, quando eu lancei Meu Marido Mafioso 1 na Amazon, eu já tinha escrito Meu Marido Mafioso 2 também no Wattpad. Aí quando eu postei o Meu Marido Mafioso 1, ela já começou a revisar o 2 também. E aí, cara, foi dando muito certo, muito certo. Eu falei assim, gente, eu fiquei assim, chocada, eu não esperava.
por aquilo, né? Até hoje eu não entendo muito, gente, porque quando eu leio meu primeiro livro, eu falo assim, gente, eu precisava escrever esse livro de novo, melhorar, que só Deus na causa. Mas assim, o pessoal gostou muito, talvez por ser máfia também, que tá muito na moda, eu dei essa sorte de já começar muito bem. Então assim, eu já tive um começo muito bom. E aí eu comecei a fazer, eu não sabia nem, eu queria botar banner no Instagram, mas eu nem sabia como é que era o nome. Aí eu falava assim, eu sempre ia nessa menina que fazia minha capa, eu falava, fulana, como é que faz aqueles posts quadradinhos no Instagram do seu livro? Aí ela, você tem que contratar alguém. Cara, eu não sabia absolutamente nada. Aí aos poucos eu fui na curiosidade, fui me melhorando, né? Fui melhorando, fui pedindo, contratando pessoas para fazer o meu Instagram, os postzinhos, né, e tudo. Aí fui me adaptando e isso trabalhando como farmacêutica. Só que, cara, começou a dar muito certo como escritora. Embora eu amasse ser farmacêutica, era uma profissão que eu amo até hoje, assim, eu me identificava muito, me identifico. Mas, assim, eu botei na balança. Eu falei, cara, como farmacêutica, eu entro dentro de uma farmácia 8 horas da manhã, saio 7 horas da noite, sabe? Super cansada, lido o dia inteiro com o que eu gosto, mas também tem muito estresse, muita responsabilidade. E com o livro eu posso trabalhar de casa, eu posso ter mais qualidade de vida. Eu sempre gostei, assim, de ficar em casa, sabe? De ficar com o meu cachorro, de fazer as coisas em casa. Sempre fui meio Maria, assim, de gostar muito de ficar em casa. E aí eu fiquei 1 ano sendo farmacêutica e escritora. Aí quando a minha renda na Amazon começou a ultrapassar a minha renda como farmacêutica, eu falei, cara, tá na hora de tomar coragem e largar. Mas, assim, foi bem difícil, assim, muita insegurança, porque eu trabalhava há 17 anos nessa empresa, que era uma farmácia de manipulação, e, assim, farmacêutico consegue muito fácil em drogaria, mas em farmácia de manipulação é mais difícil. E farmácia de manipulação é muito melhor para trabalhar, o salário é melhor, você não trabalha sábado, domingo e feriado. Então, assim, é muito diferente, né? Drogaria é muito mais relação. Eu falei, cara, se não der certo, dificilmente eu vou conseguir em outra manipulação, porque essa eu já trabalhava há 17 anos, quando me tornei farmacêutica. Falei, dificilmente eu vou conseguir em outra manipulação, vou ter que ser farmacêutica de drogaria. Mas, assim, um lado meu falava assim, vai, cara, tenta. Mas, assim, eu fiquei até com crise de ansiedade nessa época. Porque o medo foi tanto de largar uma coisa certa ali, uma coisa sólida, pra arriscar uma coisa que eu não sabia, eu tinha medo. Eu falava, se de repente acabar minha inspiração? E se eu não conseguir escrever mais? Né? Então, eu tinha muito medo, mas, assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque, assim, e aí eu saí morrendo de medo, como eu tô falando, tive crise de ansiedade, nossa, eu passei por uma fase com muito medo, assim, porque eu já tinha muitas responsabilidades financeiras, sabe, eu já ajudava muito minha mãe, então eu fiquei com muito medo de arriscar, mas eu arrisquei, e assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu tive tempo e a mente, porque antes eu chegava tão cansada da farmácia, com a cabeça tão cheia, que eu não conseguia escrever, eu também só tinha o final de semana, e o final de semana, além de escrever, eu tinha que cuidar da casa, arrumar a casa, fazer comida, que eu não conseguia fazer durante a semana, eu já não morava mais com a minha mãe. E aí eu comecei a ter tempo. E aí quando você começa a ter tempo, as histórias começam a fluir muito mais. E aí eu comecei a produzir muito mais. Eu demorava mais porque eu escrevia um livro e depois que eu terminava que começava a revisão. E aí eu falei, não, eu quero começar a lançar mais rápido. E aí eu conversei com a minha revisora e falei, tem como você ir revisando em tempo real? Eu vou escrevo 5 capítulos, você vai lá e revisa. Para mim conseguir lançar mais rápido. Ela falou, tá bom, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer assim e eu comecei a lançar de 2 em 2 meses. Mas aí um dia, mexendo no Instagram, eu tenho quase certeza que foi Jéssica Macedo e Mari Salles, gravando em Paraty. Estavam numa feira em Paraty. Elas falaram uma frase que me bateu muito, assim, que eu não esqueci. Eles falaram assim, é melhor uma página inteira mal escrita do que uma página em branco. Cara, essa frase entrou na minha cabeça assim, eu falei assim, cara, é isso. Porque eu tinha muito essa mania, tipo assim, no dia que não tava fluindo, eu falava assim, não, vou escrever só amanhã. Aí não escrevia hoje, deixava para amanhã. Só queria escrever no dia que saísse, tipo, estivesse fluindo maravilhosamente bem. Eu falei, não vou fazer mais isso, eu vou escrever, mesmo sem estar fluindo muito bem, e amanhã eu volto no de hoje e melhoro. Porque essa frase deu uma virada, assim, de chave na minha cabeça nessa questão da produção, né? E aí eu comecei a fazer isso, cara, e deu muito certo. Deu muito certo. Eu comecei a escrever todo santo dia. Antes eu não escrevia todo santo dia. Eu comecei a escrever todo santo dia. Eu falei, não, agora eu vou começar a lançar um livro por mês. Vou fazer essa meta para mim mesmo. E aí eu comecei todo dia a escrever, todo dia. Acontece, por exemplo, hoje eu escrevo um capítulo que eu não acho que ficou 100%, mas amanhã de manhã eu volto nele, melhoro ele, tá tudo certo. E aí de tarde eu tô cansada, porque eu já melhorei do dia de manhã, eu escrevo ruim de novo, mas aí amanhã de manhã eu volto de novo, porque minha mente é sempre boa de manhã.
E aí deu muito certo. E eu comecei a escrever assim e consegui. Agora eu consigo lançar uma vez por mês. Gente, o pessoal fala desse negócio de chat GPT. Eu sempre sou a última pessoa a aderir às coisas. Eu não sei mexer nesse site aí. Eu não sei, eu sou a última pessoa. Eu demorei muito a ter Instagram. Eu e a tecnologia, a gente não é muito amiga. Então, assim, eu nem sei mexer nesse negócio de chat GPT, pra dizer a verdade, entendeu? Mas eu acho super válido, sinceramente, não escrever. Não o chat GPT escrever você, mas eu acho que o chat GPT pode ser um aliado, sim. Ele pode te ajudar de repente, a fazer um melhoramento de texto, alguma coisa assim. Mas eu ainda não parei para tentar aprender a mexer. Mas eu acho que eu não vejo nada de errado em uma autora buscar ajuda do chat GPT. A história vai ser sua, o enredo vai ser seu, a criatividade vai ser sua, mas eu não vejo nada demais se você for lá e pedir ajuda do chat GPT para alguma coisa, entendeu? Mas assim, ainda não tô adepta a isso, não, mas uma hora qualquer eu vou parar e vou tentar ver. Mas assim, por enquanto tá dando certo sem chat GPT, eu tô conseguindo escrever um livro por mês. Vivo disso, graças a Deus, e assim, e foi isso, a minha virada de chave foi quando eu comecei a ganhar melhor como escritora do que como farmacêutica. Eu falei, não, peraí, se eu tô ganhando assim, dividindo meu tempo com farmácia, imagina se eu me dedicar 100% à escrita, tiver muito mais tempo, a cabeça muito mais fresca. Vai ser muito melhor. E aí eu fui com medo, mas fui, assim, graças a Deus, deu super certo. E aí estamos aí hoje, graças a Deus, tudo caminhando muito bem, fluindo. É isso. Sim. É a frase que eu sempre costumo dizer: é melhor uma página ruim do que uma página em branco. Nunca esqueci. Exatamente. Vocês estavam lá em ruim, Paraty, num festival, eu acho. Aí eu vi vocês duas, assim, gravando aleatoriamente. Vocês falaram isso. Cara, virou uma chave, assim. Eu falei, é isso. Porque eu também ficava assim, gente, como é que esse povo consegue escrever um livro por mês, gente? Eu não consigo, porque eu não conseguia escrever todo dia. Porque se você escrever todo dia, um capítulo, pelo menos, você consegue. Mas assim, eu não conseguia escrever todos os dias, porque tinha dia que não fluía. Quando vocês falaram isso, eu falei assim, não, realmente é isso. Porque se eu quiser sentar para escrever todo dia, eu vou sentar para escrever todo dia. Nem sempre vai ficar perfeito. Mas aí eu escrevo e amanhã eu melhoro. E aí deu muito certo isso, cara. Foi assim que eu comecei a escrever mais rápido. O primeiro texto que você colocou ali, não necessariamente vai ser publicado, né? Vai passar por uma beta, Claro. É mais fácil você entregar para alguém algo que já está no papel do que algo que está na sua cabeça. Sim. Então, assim, isso é fundamental. E eu costumo dizer que o chat ele é uma ferramenta, assim como é mais fácil escrever no Word do que no caderno, né? Porque no Word tem controle. Deus me livre. Então, assim, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que nem todo mundo sabe usar, né? Eu por enquanto, não sei, não. A ferramenta de print, o pessoal acha que é. Né? Você aperta assim, o livro sai pronto. Não sei, talvez eu não seja usar a ferramenta, mas até onde eu testei, não é essa mágica, não. Não, eu acho que a pessoa, de repente, pode até fazer. Dizem que tem gente que está escrevendo pelo site mesmo. Mas não vai ficar bom, gente. Um livro escrito por IA nunca vai ter o mesmo realismo, o mesmo sentimento, a mesma profundidade do que um livro escrito por nós mesmos. Não tem como, sabe? A pessoa pode até conseguir escrever um livro 100% pelo chat, mas não vai ser como os livros de fato que a gente escreve, não tem como. Pelo contrário, é o chat que está imitando a gente, que eles pegam os nossos dados, né, para usar como experiência. Então, eu falei, depois é a gente que está usando o chat, tá vendo? Ele está usando a gente. Com certeza. E Bia, como é que foi para você? Como é que foi essa virada de chave? Então, acho que a minha história é um pouquinho diferente das minhas amigas aqui. Eu larguei tudo antes, porque eu comecei na Amazon em 2013. A Amazon entrou no Brasil, aí eu falei, cara, eu vou postar um livro lá. Só que assim, meu livro... Visionária. Meu livro, ele chegou em 2013, ele chegou em terceiro lugar mais vendido e eu ganhei R$30. É porque pouca gente conhecia nessa época, né? Não tinha ninguém. Tinha pouco leitor. Quem publicava na Amazon era eu, a Pepper, a Vanessa Bosso, a Josi Stock. Tipo assim, eram 5 autores que publicavam na Amazon. Não tinha, então não tinha público. Nessa época eu nem conhecia a Amazon. Não existia o Kindle Unlimited. Era só venda. E aí, assim, eu já tinha largado a minha profissão, né? Eu sou formada em marketing, eu trabalhava na Warner Music. Era muito legal, eu amava trabalhar lá. Só que, assim, meu marido é mais louco do que eu, e aí a gente participou de uma Bienal, a gente colocou um stand na Bienal, em parceria com outro autor. E é assim, eu vendi muito na Bienal, assim, eu vendi 600 livros físicos, assim,
uma loucura. Aí meu marido falou, cara, vamos tentar? Vamos tentar. Junto com isso, a Amazon chegou, eu postei um livro lá, como eu falei, deu R$30. Aí eu falei, isso de Amazon não dá certo, né? Eu vou ter que ficar no livro físico. Só que aí em 2015, a Amazon já estava como se inverteu, legal, né? Aí eu fui e postei outro livro, só que eu postei com pseudônimo, porque era uma história que eu tinha engavetada, assim, não achava legal o suficiente, mas eu falei, vou postar pra ver se dá um dinheiro. E deu. Aí deu um pouquinho mais, né? Vai dando um pouquinho mais. Isso já em 2015 eu já tinha largado tudo. E, assim, foi passando o tempo, fui continuando tentando, e aí aconteceu uma viagem de Dona Mari Salles pra minha casa. Ela A Mari Salles tá em hospedada lá tudo. em casa. Ela tá em tudo. Bem no pico da pandemia. Gente, foi uma semana antes de dar o lockdown. Ela foi pra minha casa, aí ela se hospedou lá, e a gente teve várias conversas maravilhosas, assim, de mercado, sabe, de divulgação, essas coisas dela de, não, planilha tudo, coloca tudo na planilha, você vai cronometrar o seu tempo todo. Ela fez umas planilhas maravilhosas pra mim, pra me ensinar a cronometrar meu tempo. Só que naquela época, assim, eu não trabalhava só da escrita, né? Eu revisava, eu era tradutora, eu trabalhava com até assessora de imprensa trabalhei até para a editora Valentina como assessora de imprensa, trabalhei com um monte de coisa. E aí, assim, depois dessa semana da Mari lá em casa, eu falei, agora vai. Aí veio a pandemia e eu lancei o meu primeiro livro, que foi top 10, assim, agora um top 10, assim, decente, né? Não foi mais um top 3 que eu ganhei R$30. Aí eu falei, cara, dá pra fazer. Só que assim, eu ainda não tinha essa consciência de que era importante eu formar meu nome, formar leitores. Então eu fiz outros pseudônimos, eu fui lançando assim. Naquela época eu já lançava 2 livros por mês, porque com as planilhas de Dona Mari Salles eu escrevia muito rápido. E assim, aos poucos eu fui entendendo, né, o quanto era importante eu ter a minha marca, ter meu nome, assim, fazer uma parte mais empreendedora mesmo do negócio. E aí, hoje em dia, assim, eu sou totalmente empresa. Eu acordo 6 da manhã, por isso que eu tô bocejando aqui, gente, porque essa hora eu já vou virando abóbora. 6 da manhã eu tô acordada, tomo meu café da manhã, já começo a escrever, eu vou de 6 até 7h30. Então, assim, gente, a realidade, as pessoas às vezes glamorizam muito. A questão de, sei lá, você é um escritor, você mora na Suíça, você escreve 1 horinha por dia, tomando seu uísque. E, cara, a gente rala muito. Todas nós aqui, eu sei que ralamos muito, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente é escritora, eu não sei vocês, mas, assim, eu sou muito controladora. Então, eu que penso nos meus posts, eu não faço mais o meu Instagram, né? Eu tenho uma pessoa, mas eu que penso nos posts, eu que penso nos reels. Eu faço imagem, eu delego tudo. Faço tudo. Tudo. Até pouco tempo eu fazia o tráfego pago, agora eu tô com uma pessoa fazendo pra mim. Eu não faço nada, eu só escrevo. Cara, eu faço muita coisa que eu sou muito controladora. Não tenho paciência, não sei fazer. Eu não sei mexer no Canva, eu não sei mexer em nada, gente. Tô falando, eu e a tecnologia, a gente não anda junto. Eu não sei mexer no Canva, eu não sei mexer no PixArt, eu não sei mexer em nada. Nada. Tudo meu tem outra pessoa que faça, tudo. Na época que eu comecei, assim, né, não tinha muito... Eu não tinha o menor conhecimento de alguém que eu poderia contratar, não tinha dinheiro, não tinha condição. Então eu fazia tudo, aí acabou que, de certa forma, eu tenho prazer também em fazer essas coisas, sabe? Eu gosto de fazer. Mas aí, assim, como eu tava falando, assim, é muita ralação, a gente rala muito. Eu vejo muita gente falando, escreva seu livro, fique milionário na Amazon. Gente, da onde vem essa facilidade, assim? Que não é assim, né? Não tem facilidade. Dinheiro. Você investe muito, tem que investir muito. Tem que investir muito tempo e muito dinheiro para conseguir alguma coisa. Isso é fato. É total um trabalho, uma empresa. Eu faço horário comercial, sabe? Então, é isso. Mas assim, eu comecei um pouquinho diferente, mas também publiquei no Notepad já também. Só que publiquei um pouquinho... Bom, mas é exatamente isso que você falou, né, Bia? O nosso tema negócio do Hot. E continuando com você, já puxando para algumas coisas que você falou, não é só escrever, né? Muita gente tem aquele mito de que, ser escritor é fácil, eu faço um livro ali por ano, depois eu faço, né, outras coisas da minha vida, posso ficar ali fazendo Netflix, e realmente não é só escrever, né? A gente adoraria que fosse,
mas é toda uma gestão ali, né? Ou você, como diz a Lola, se você não tiver dinheiro para investir, você vai ter que investir seu tempo. O tempo para aprender, o tempo para conseguir equilibrar isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Sobre como é a Bia, além da Bia best-seller, a Bia empreendedora, que tem que fazer toda essa gestão da empresa para que, né, o negócio seja lucrativo, para que as contas continuem ali. É mais do que só escrever. A Bia é gestora, empresária, ela é controladora, maluca. Ela faz terapia. Não, gente, é sério, assim, terapia salvou minha Terapia eu vida faço, porque todo mundo faz, minha filha. eu Ninguém era escapa, não. completamente workaholic. Eu ainda sou completamente workaholic, mas eu não tinha noção de fim de semana. E isso é uma coisa que eu ouço muito de pessoas que são empreendedoras e são autônomas. Elas não têm noção de fim de semana, não têm noção de horário. Mas eu não tenho, não. Feriado Então, no fim de semana, nada. assim, a gente tem que, exatamente por isso, fazer um horário, delimitar um horário. Como eu faço muita coisa além da escrita, como a gente estava falando, eu ainda tenho essa, por exemplo, assim, eu termino meu horário de escrita, ainda vou fazer alguma coisa, sei lá, fazer um Reels, vou fazer meu cronograma de postagem, vou fazer TikTok. Então, são coisas que eu ainda não consigo delegar, porque eu acho que tem pessoas extremamente competentes no mercado, pessoas incríveis, só que assim, eu acho que cada uma de nós sabe exatamente o que o público quer. Ninguém vai fazer melhor do que você mesmo se você souber fazer, com certeza. Exatamente. Não, assim, não é nem fazer melhor. Eu acho que, por exemplo, imagem, qualquer um faz melhor do que eu. Mas eu acho que a gente conhece o tom que a gente Qualquer um não, tem que dar. querida. Eu com certeza não faço. Vamos botar, então, assim, uma pessoa que seja do meio, né? Mas, assim, Mari Salles faz melhor do que você, aposto. Que ela faz tudo ela sabe, nunca vi. Não, a Mari é empresa completa. Bombril, 1001 utilidades. Com Tudo certeza. que você pergunta, a Mari sabe responder. A Jéssica também. A Jéssica manda muito design. Ela é designer, né? Então, impressionante. Eu sou publicitária e designer gráfico, mas assim, eu também tenho essa dificuldade da Bia, assim, de delegar. Eu e a Rose, que trabalha comigo, ela briga muito comigo para a questão quem sabe de fazer tem essa dificuldade mesmo, gente. E eu acho que, eu entendo que a Bia tá falando, não é nem questão de fazer melhor a criação em si, mas é entender o que o público quer, né? Quem vem do marketing, por exemplo, como a Bia falou que trabalhava no marketing, a gente entende muito bem a questão da persona, identificar, né, as palavras-chave, ou como comunicar melhor com o público que a gente quer alcançar. Eu não sei vocês, mas assim, eu tenho consciência total de que meu público tem uma faixa etária e tem um gênero, né? O meu também. Todos nós aqui publicamos para mulheres, óbvio, isso é fato. A gente pode ter 1, 2, 3, 4 leitores homens, mas a gente publica para mulheres. E cada uma de nós tem uma bolha ali na faixa etária. Então, a gente sabe o tipo de coisa, o tipo de post, por exemplo, que elas vêm curtindo com mais frequência, o tipo de vídeo que elas gostam. Então, assim, por mais que a gente saiba que tem uma galera aí que vai fazer um trabalho incrível, a gente tem que dar o nosso pitacozinho ali, até porque a gente, como eu falei, eu gosto muito, né, de participar, eu gosto de estar ali botando a mão na massa. Eu sei que em algum momento isso vai ficar extremamente exaustivo, eu vou precisar delegar mais ainda, como eu já tenho delegado, mas é muito trabalho, é muita coisa. Acho que tem tantas coisas que, por exemplo, como a Ari falou, que quando ela começou, ela não tinha noção, né? Ela não fazia ideia. Nenhuma noção de nada, gente. Eu não sei como é que eu cheguei aqui, sinceramente. Juro, porque assim, eu era muito sem noção. Né? Eu não sabia o que era um COT, eu não sabia o que era uma LC, eu não sabia o que era uma DP, eu não sabia nada, gente. Vocês não têm ideia, nada. Quando a pessoa falou assim, sei que ela pega um COT, tá, mas o que é COT? Entendeu? Eu não sabia nada. Então. DP no hot tem outra conotação. Eu tô boiando. Deixa pra lá. Depois você me explica, então, porque eu sou lerda, gente. Eu demoro a assimilar as coisas. Não, eu não faço as minhas coisas, por quê? Eu já fiz. Mas, gente, primeiro que eu sou péssima. Se você voltar lá, montão lá no meu Instagram, um dia que vocês não estiverem fazendo nada, vai lá pro meu Instagram, quando eu abri em 2021, e vê os banners que tem lá. Os banners, foi eu que fiz.
Não sei nem porque que eu ainda deixei aquilo lá, gente. Não sei porque que eu não tirei ainda. Um troço, assim, horroroso. Eu não sei fazer. Eu sou obrigada a ter alguém que faça, porque, assim, eu realmente não tenho talento para fazer essa parte. Eu opino, obviamente, tipo assim, eu escolho a cor que vai ser o feed, que vai ser né, do próximo lançamento. Tudo é feito sob a minha... opinando e tudo mais. Mas, assim, eu fazer não é que eu não queira, eu não sei fazer mesmo, de verdade. Eu acho que eu tenho alguma síndrome, eu não sei o que é, porque eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não, eu surto. Sabe, se eu começar tem muitas responsabilidades, tipo assim, eu tenho que escrever, eu tenho que diagramar, eu tenho que fazer a capa, eu tenho que fazer pose, eu surto, sabe? Eu não consigo, assim, isso me gera uma crise de ansiedade. Falou a farmacêutica que tem que tomar cuidado do encapsulamento, do atendimento. Mas eu adoecia. No período que eu era farmacêutica, eu adoeci. Quando eu saí da farmácia, eu tava tomando Rivotril e fluoxetina. Porque, assim, era realmente, eu tinha que dar conta. E eu dou conta, gente. Se eu precisar dar conta de 1000 coisas, eu dou conta. Mas é muito desgastante. Porque eu sou muito perfeccionista, sabe? Então, assim, eu cobro muito de mim mesmo. Eu não consigo, assim, fazer alguma coisa mais ou menos. Então, assim, eu bati muito cabeça até que eu encontrei pessoas que deram certo comigo, que trabalham comigo, que sabem exatamente o meu gosto, que combinam com o meu gosto e que fazem. Então, eu tenho uma pessoa, por exemplo, tem uma assessoria de marketing que cuida do meu Instagram, que faz todo o meu feed, que faz a mesma pessoa faz minhas capas, a mesma pessoa faz a diagramação do meu livro, e eu tenho leitora crítica, tenho as ADMs do grupo, né? Eu tenho um suporte, porque senão eu surto de verdade, assim, porque eu dava conta quando era farmacêutica, mas eu ficava feito louca. E eu falei, não quero mais isso, eu quero uma qualidade de vida, entendeu? Eu quero viver melhor. Então, assim, eu optei, eu falei, aí aos pouquinhos eu fui, sabe, encontrando pessoas que cobravam um preço acessível, faziam um trabalho legal, e eu fui gerando essa equipe. Hoje eu tenho uma equipe, assim, maravilhosa, mas, assim, eu fico muito surtada se eu tiver que fazer um monte de coisa, assim, nossa, gente, eu me desgasto demais, eu fico muito doida. Eu não faço, acabo não fazendo nada. Sobre isso, né, que a gente estava voltando, é a gestão de um negócio, né? Escrever é mais do que só escrever. Tem coisas que a gente dá conta, voltando no episódio passado, a gente falou muito sobre encontrar o que a gente, né, dá conta dentro do mercado e saber se adaptar né, você ter que reconhecer que, olha, não dou conta de fazer isso, mas é necessário ser feito. Uhum. Então, eu tenho que gerenciar alguém. Isso aí. Para fazer. E gerenciar alguém também. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Né? Eu sou mais ali que nem a Bia. Eu prefiro pegar e fazer tudo sozinha do que gerenciar. E é uma coisa da terapia, né? Eu preciso Mas eu não sei fazer, gente. Não tem jeito, eu não sei fazer. Mas aprender a delegar. Mas eu acho muito importante delegar também, porque nós somos... Nossa, uma rede de apoio faz muita diferença. Não, e a gente tem um conhecimento limitado, beleza, a gente conhece nosso público, a gente conhece, mas a gente acaba ficando ali naquela bolha. Às vezes a gente chama uma pessoa para trabalhar com a gente, que ela traz uma visão nova, ela traz conhecimentos novos, ela agrega. Então, é muito importante também. Eu acho que Não, eu já fiz os meus posts, eu já fiz o meu tráfego pago, mas eu não tinha o rendimento que eu tenho agora. Entendeu? Não tinha a visibilidade que eu tenho agora, não fazia o sucesso. Eu comecei a crescer muito. Depois que eu contratei essa assessoria de marketing, foi uma diferença assim gritante. Quando eu comecei a ter essa assessoria de marketing, na verdade, eu conheci essa menina fazia banner, eu contratei ela fazer banner, individual e capa, e diagramação. E aí eu gostei muito do trabalho dela, achei que combinou muito com o meu gosto, que é a Lace Designer, não sei se vocês conhecem. Eu achei que combinou muito comigo, assim, eu falava assim, eu quero isso, ela vinha, eu falava, cara, amei. Entendeu? Tipo assim, era muito fácil entre nós duas. E eu comecei a perturbar, Leis, tu podia fazer minha assessoria de marketing, Eu comecei a perturbar, e ela começou a fazer por minha causa. Eu fui a primeira cliente dela. E hoje em dia, eu acho que ela, não sei se ela tem mais alguém, ou se estava só comigo, não sei. Eu sei que ela começou comigo, sabe, assim. E aí, deu muito certo porque ela já conhecia muito meu estilo. Sabe, a gente já trabalhava muito tempo junto nessa questão, ela fazendo banner e capa para mim, diagramação, ela já conhecia todo o meu gosto, então deu muito certo. Quando eu comecei a trabalhar com a Lace, eu tinha acho que 9.000 seguidores. Eu tô com 43, sei lá, acho que 44.000 seguidores agora. E isso foi assim, não foi uma coisa demorada, sabe? Foi um up, assim, que
deu muito, sim. E ela é muito antenada, sabe? No que tá na moda, no que tá engajando, sabe? Ela é muito... E eu também fico de olho, eu falo, você viu tal coisa que agora tá dando certo, isso aqui. Eu tô sempre atenta. Só que eu boto as ideias, ela que bota as ideias em prática, mas assim, eu também tô sempre atenta, sempre vendo, sempre pesquisando. Mas ela vai lá e bota as ideias em prática, entendeu? Você faz também a gestão. Você também põe a mão na massa. Com certeza. Eu só não sei fazer literalmente, mas assim, eu tô por trás, entendeu? É gestão, né? Como a Jéssica falou. É sobre essa gestão. E Aline, como que é a gestão do seu negócio, né? Porque é isso, é um negócio, é uma empresa. A musa do Quem dera nós fosse só Tem escrever. que respirar fundo até para pensar como empresa. Mas é engraçado falar tudo isso, porque a minha virada para a empresa, eu lembro que eu falei assim, Mari, preciso de um contador. Aí eu descobri o quão caro era você começar a ser uma empresa, né? Eu disse, como, meu Deus, tem que pagar o contador. E foi um choque de realidade, mas tô até hoje com ele, adoro ele. Acho que a Bia, Mari também trabalha com o Igor. Excelente. Muito bom, recomendo. A autora Fernanda Santana é minha contadora. Eu recomendo muito. Nossa, ele é maravilhoso. E aí foi assim, né? Eu tive o choque, tudo bem. Só que aí eu tenho o meu namorado, noivo agora. E ele, na época, ele tava terminando a faculdade. Ele é farmacêutico, tava terminando. Eu falei assim, você não quer trabalhar comigo, não? Vamos fazer um teste assim, vamos trabalhar comigo? Meu marido foi trabalhar comigo. Eu falei assim, vamos trabalhar comigo? Até hoje ele não conseguiu se demitir. Deu certo, Bia. Deu certo. Mas assim, eu coloquei ele no cativeiro pra trabalhar comigo e ele é tipo a minha Rose. Ele fala assim pra mim, você tem que delegar as coisas. Você não tá dando conta. Você precisa. Aí foi ele que fez, por exemplo, eu precisava de um gestor de tráfego. Foi ele que falou, não, você precisa. Aí ele é a pessoa da planilha, ele é a pessoa do Excel. Ele é tipo a Mari nesse negócio. Eu não tenho uma planilha nessa vida. Nossa, ele faz tudo. Eu também não tinha. Eu tenho que fazer o curso da Mari. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Gente. Faça. A Mari foi a pessoa que falou assim: não, Aline, você precisa de planilha para divulgar nos grupos do Facebook. Não tenho uma planilha nessa vida. Eu sou a pessoa mais desorganizada. Eu não tenho planilha, eu não escrevo o roteiro dos meus livros. Também não. A ideia vem hoje, eu escrevo amanhã. A ideia vem hoje, eu escrevo amanhã. Eu não consigo. Eu sou assim. Tem gente que escreve o livro inteiro, assim, os tópicos antes. Gente, isso não funciona pra mim, não. Eu queria saber que mágica é essa. Eu não consigo, por tópicos, planilhas, não funciona. O noivo, adorei a notícia, o noivo da Aline lá na Bienal falando, já postei o vídeo aqui, já respondi um comentário ali, falei, nossa, porque era pra ele estar só na parte, assim, financeira e pra estar ali como chefão, assim, por trás, porque eu estou escrevendo, e no TikTok, que o TikTok eu não abro mão, que sou totalmente controladora. Não sei mexer também, não. É um negócio viciante. E aí eu acabo dando certo, aí você fica mais, assim, focada. E aí ele fica assim, vamos delegar. Aí ele foi atrás do pessoal da antipirataria. Aí ele que vê lá, se tá dando certo, não tá. Pra onde que vai o dinheiro? A revisão, mesmo culpa da Mari. Que eu falei assim, Mari, me indica uma revisora. Aí quem foi? Mamãe de Bia, dona Sônia, que ela aguenta a minha loucura. Eu nem sabia que sua mãe era revisora. Eu fui saber esses dias. Maravilhosa. Do meu coração. Eu precisei de uma revisora há pouco tempo, não conhecia ninguém. Não, a Sônia, gente, ela... Hoje, amanhã já te entrega. Ela tem um lugar no céu, a Sônia. De me aguentar, entendeu? Ela tem um lugar do céu. E é muito bom. E eu tive sorte, porque eu tenho medo de me conectar com pessoas. Tive sorte quando conheci a Mari, conectei, deu certo. E a Mari, ela mostrou muita gente... Conectou? Não foi assim não, gente. Foi acho que umas 10 vezes até que eu falei, Aline, eu vou ir na sua casa, pegar vou bater na sua porta. Você vai comigo na cafeteria assim, tá? É que eu sou difícil, gente. É que eu sou difícil. Mentira, é porque eu sou muito tímida e retraída pra fazer relações com as pessoas. Eu tô totalmente sem vergonha. Eu sou muito difícil. E aí eu tive sorte que deu certo com o gestor de primeira, deu certo com a minha revisora de primeira, que foi a Sônia até hoje. Então, enxergar assim, tem que delegar. E tem muita coisa que eu tenho que delegar. O Instagram é uma parte que eu tenho que delegar. Eu preciso, o Gabriel já falou. O Instagram consome demais, você tem que delegar, você precisa. E aí ele pega do nosso celular, não, eu vou responder os comentários, não, eu vou fazer tal coisa. Ele pega e confisca pra eu conseguir focar em escrever, porque eu sou virginiana também, né, tem esse lado. Eu não consigo. Demais. Meu marido é virginiano, Deus me livre. A gente é difícil. E ele é capricorniano, então daí junta os dois do dinheiro. Aí quando ele fala, a gente pode pagar tal coisa, aí eu nem sei, vai lá.
Vamos lá, então, né? Se você tá falando, você que manda. Mas foi muito São assim, 2 eu tenho... anos. É só indecisão. Nossa, aí doeu, aí doeu. Mas o apoio, ter alguém assim, eu acho igual a Jéssica falou da Rose, que a Rose é um amor. Nossa, saudade de ver a Rose na Bienal, foi maravilhoso. Mas é muito bom ter alguém próximo que vai puxar a tua orelha e falar, ó, dá uma segurada aí, você tá surtando já, você tá fazendo demais? Vamos abrir. E uma coisa que eu só queria voltar a falar, que a Mari falou uma coisa pra mim quando a gente se conheceu, que até hoje eu carrego, que não é sobre inspiração, é sobre sentar na bunda da cadeira e escrever o que vier. E isso vira uma rotina. Mari, 2025. A Mari, ela falou isso e até hoje ela Quando fica vê, com tem isso. o dedo da Mari na carreira Em de todo tudo. mundo que tava, gente. Ela tá lá. Em algum jeito ela tá lá. O povo diz, nossa, você conhece a Mari Salles? Mas não sabia. Eu falei, conheço, menina, vizinha minha, você não sabia, não? O povo não sabe da nossa amizade, isso que é engraçado. A Mari não é normal, não, gente. Ela vai Ela não. todos os dias na Bienal, ela não falta um dia. Não. Eu não sei como é que essa mulher faz tanta Mas coisa eu ao me mesmo inspirei tempo. na Jéssica, que a Jéssica ainda monta, desmonta, Então, faz até... Eu faço, Gente. eu monto, desmonto. A Mari me ajuda, né? Monto, desmonto Bienal. Tô em feira aí desde... Comecei a ir pra Bienal em 2 dias que 2014. eu vou seguido pra Bienal, eu Nossa. fico muito cansada, cara. Muito, não sei se eu tô muito Eu velha vou já, todo não dia sei. também. Bienal eu vou todo dia. Nossa Ai, Senhora. por mim, ano que vem, tô todo dia. Nossa, é isso que eu quero. Ainda mais quando é no Rio, né? Quando é em São Paulo. Ai, eu tô Tu devendo, foi Rio de dessa vez no Janeiro. Rio todo dia? Eu fui todo dia. Eu não fui todo dia, não. Já Eu moro fui no em Rio, São Paulo mas eu moro um também. pouco longe da Bienal também, não moro pertinho. eu Mas Não, assim, eu já fui caraca. não, eu já fui convidada para comer bolo da Sônia lá na outra Bienal do Rio. Então, assim, não tem como negar. Tá tudo tudo esquematizado já. Vou conhecer a Bia finalmente. E é isso. Falo mais Mas nada. basicamente é isso. Eu surto com a Bia um pouco, a Bia surta comigo às vezes no WhatsApp, surto com a Mari, dá umas coisas assim. Normalmente Empresas eu procuro surtamos. a Aline quando eu tô surtando com o TikTok. E eu procuro a Bia quando eu tô surtando com outras 1000 coisas. Tanta coisa É que eu já muito perguntei que eu nem sobre sei. também, né? Como diz, a Mari fez parte da carreira de todo mundo, né? A Mari me chamou lá. Você deixa a gente escrever junto. Nossa, a Mari é dos primórdios, cara. Ela tem Acho que muito não tem ninguém que não feeling. conhece a Mari. Porque, diferente da Aline, que eu falo que é bicho do mato, eu já sou o contrário, eu já vou me Você é introduzindo, extrovertida, me você é. aparecendo, me infiltrando, que às vezes dá meio que uma retraída. O que é essa doida que tá falando aí? Mas é muito do perfil que eu ganhei na TI, porque eu precisava dar treinamento e suporte. E eu dei para as pessoas que nem sabiam usar computador. Então, eu tinha que ensinar computador, depois do computador ensinar a usar o sistema. E Misericórdia. essa multitarefa vem justamente disso, porque eu fazia o levantamento de requisitos, que é como que eu preciso desenvolver o sistema. Aí eu voltava para a empresa, desenvolvia o sistema, ia lá fazer o teste, fazia a entrega, fazia o treinamento, ainda ia na reunião para tentar explicar do porquê que estava acontecendo. E não era só um sistema, tá? Era todo, porque eu trabalhava com sistema para órgão público, então eu aprendi a ler lei, eu aprendi em todo lugar, e aí eu também desenvolvi mecanismos do quê? Eu não conheço o sistema, mas agora eu sei, só me dá ali, vamos dizer assim, você fala superficial, mostra ali a tela que eu consigo pelo menos aprender para poder desenvolver, porque era assim, às vezes a pessoa não está disponível. Eu era a única mulher na TI, a Mari que vai. É a Mari que vai, ela é a rostinho bonitinho, todo mundo gosta da Mari, a Mari que vai. Então, eu tive que fazer isso porque me colocava em cada situação que eu tinha que improvisar. Eu falei, gente, mas eu nunca mexi nesse sistema. É igual aos outros. Aí eu falei, aí eu tinha que vir, às vezes eu tinha que, né? Então, eu aprendi a ser meio descarada. Aprender e ensinar, você. Mas eu falei pra ela é muito de ensinar as pessoas, gratuitamente. A gente se conheceu, ela me ensinou 1 milhão de coisas. E aí eu já briguei com ela. Nossa, mas o desafio Mari Salles, quando saiu, o Mari Salles, quando ele apareceu, ela fez finalmente, eu falei, graças aos anjos, a tudo. Porque ela tem essa mania de ensinar todo mundo. E as pessoas, tem muita gente que você ensina, ela some. Você entrega ali e ela desaparece. E essa mulher tem muito conhecimento. Ela e Jéssica, você fica abobado de ouvir elas falando. Então, assim, eu falei pra ela, isso é um negócio já. Além da empresa Mari Salles Escritora, tem a empresa Mari Salles do Desafio. E eu fico muito feliz, porque
é a realização ver alguém que se dedica tanto ao meio e a todo mundo, tá no caminho ali de todo mundo em algum lugar, fazendo isso agora para mais pessoas e de uma forma que seja um empreendimento também. Então, nossa, eu fiquei tão feliz. Nossa, eu só precisava falar isso mesmo, gente. Que eu briguei muito com ela para ela parar de fazer isso. De graça para todo mundo. Metade das autoras de Hot da Amazon abrirem a geladeira, tá a Mari lá saindo lá. Eu tenho medo, às vezes, que eu vou sair de casa, ela vai surgir assim. Já escreveu 1000 palavras? Já fez as 1000 palavras de hoje? Minhas figurinhas todas dessas vieram da Mari. É muito boa, essas figurinhas, muito boa. E quando eu comecei a conversar com a Jéssica, foi quase que assim, nossa, eu encontrei alguém como eu, porque a Jéssica também é assim, tá? Você pergunta qualquer coisa, a Jéssica tá até assim, ó, você vai no site aqui, você faz assado, então a gente eu perguntei pra ela como é que ela tava conseguindo dar conta do Hotverse, porque, gente, não faz sentido. Tomou uma proporção. Tem tanta gente. Eu fui até no privado dele, eu falei assim, aquilo me intrigou. Como é que ela não tá enlouquecendo? E não tipo assim, ela tava louca. Não, eu fiquei abobada quando eu vi. Não, eu tô em choque até agora. Toda vez que eu entro no grupo, eu fico assim. Muita gente, cara. Muita gente. Você quer um café? Mas é muito uma questão de gestão mesmo e de definir prioridades. Qual que é a prioridade minha ali com o grupo, né? Colocar o site no ar, fazer as outras ações, e eu acho legal, né? Quando eu coloquei todo mundo ali no grupo para poder conversar, quem quisesse conversar. Eu realmente, né, igual eu postei lá no aviso, eu não dou conta de ficar conferindo as conversas, mas o objetivo é deixar as pessoas conversarem enquanto a gente vai fazendo outras coisas e poder, né, essa troca de informações, principalmente quem mais conversa lá é quem começando mesmo, e às vezes aparece alguém que tem um pouco mais de experiência e dá uma luz. Eu acho que essa troca é bacana, e é isso, a gente, eu sempre, as pessoas às vezes falam, como que dá conta de tanta coisa, e a minha questão é a rotina, eu sou pegada demais, né, eu faço isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, e depois, e aí, mas o mundo tá pegando fogo ali. Não, deixa o mundo pegar fogo, primeiro eu preciso fazer isso, depois eu vou lá apagar o incêndio, né, e eu acho que essa gestão é importante, e a Mari, quando a gente se conheceu, foi bem assim, 2 ETs se encontrando, porque né, nós duas conseguíamos fazer vários, e o pessoal falava, nossa, como é que dá conta, e pra gente sempre foi uma coisa de natural nesse aspecto, porque né, as duas conseguem realmente fazer essa questão da gestão do tempo. Ela veio do TI, eu vim do marketing, onde o cliente precisa disso aqui daqui a 40 minutos. Você vira. Eu vim de onde não tinha nada a ver, gente. Eu era de exatas. O sininho da inspiração bater, não tem. O sininho da inspiração tem prazo, né? Pois eu tinha essa mania de esperar. Prazo. E aí eu já vim com um trabalho que me ensinou que é 10% inspiração, 90% transpiração. Ou você sentar a bunda e faz, ou você vai ser demitido. Eu venho de uma premissa de que, assim, sou fã de Stephen King, né? E o Stephen King sempre fala que a criatividade, ela é como um músculo. Se você vai para academia todos os dias e exercita esse músculo começa a se acostumar a ser trabalhado todos os dias. A criatividade também, o cérebro também. Então, se você todos os dias senta para escrever, o seu cérebro ele se acostuma com essa rotina, com esse estímulo, e ele vai trabalhar, ele vai funcionar. E claro, assim, levando em consideração que muitos de nós aqui já lançaram, sei lá, mais de 100 livros, eu sei lá, tenho 80 e poucos livros, não sei. Chega uma hora que você sabe o que as suas leitoras querem, você sabe o que as leitoras gostam, você sabe onde você é boa. Onde, por exemplo, seu livro está lá numa situação que você está travada. A gente tem atalhos, a gente sabe para onde ir, o que a gente pode colocar ali para gerar uma ação no livro, para o livro não ficar parado. Então, a gente já tem as nossas técnicas, os nossos métodos. E é só exercitar. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Obviamente, para quem já faz isso há muito tempo, para quem já tem experiência. Eu vou dizer para vocês que é fácil escrever um livro. Não é fácil escrever um livro. Um bom livro não é fácil. Mas para quem já gosta, quem já tem experiência, quem veio desse mundo, acaba se tornando algo natural, né? Sim. Às vezes eu faço assim, tipo assim, tem dia que eu não tô pro hot. Aí eu coloco assim, inserir cena de sexo e parto pra próxima. Ai, eu já fiz isso. Eu faço isso. Livro.
E aí, antigamente, isso me travava. Enquanto eu não conseguia fazer a cena, eu não sossegava. Agora não. Agora eu pulo lindamente, eu faço escrevo isso. tudo. Quando eu sinto que eu tô no momento, eu vou lá e volto pra cima desse sexo e faço. Entendeu? Porque às vezes eu boto também, escrever cena de ação. Porque, gente, não é sempre que a gente tá pra aquilo ali naquele momento. E aí eu aprendi a não forçar. Sabe? Tipo assim, eu faço o que tá ao meu alcance. Se não tô boa pro hot hoje, eu vou deixar pro hot pra amanhã. Mas o importante é não parar, o importante é continuar, é escrever. E aí, isso Gosto muito de escrever a cena lá na frente, sei lá, eu tô com uma cena muito na minha cabeça. Aí eu vou escrevo ela, sendo arquivo e em algum momento eu chego nela. Exatamente. Eu também, eu já escrevi o plot primeiro, assim, no comecinho do livro já veio o plot assim, muito forte. Sabe? Eu falei, caraca, muito bom, vai ser isso. Foi até no livro, no 1000 Razões pra Te Querer. Eu falei, cara, vai ser isso. Eu fui lá atrásão, escrevi a cena toda do plot, depois voltei e continuei escrevendo o livro. Entendeu? Porque veio aquela cena naquele momento, bateu, eu falei, eu tenho que escrever essa cena agora. E é assim, você faz, e é desse jeito mesmo, porque assim é que você, sabe, não é? Eu acho que é muito isso mesmo que funciona. Sabe, não tem essa regra. Para mim, não tem, pelo menos. Eu escrevo o que eu tô inspirada na hora que eu tô inspirada, porque não tem, assim, inspirada entre aspas, né? Assim, não tem, se eu não tô boa para aquilo naquele momento, eu não vou largar o computador e deitar e descansar. Eu vou para outra coisa, escrevo outra coisa, e depois eu volto naquela parte. E tá tudo certo, e tá dando certo. Pressfield fala que não é a musa que vem visitar o escritor, mas é o escritor que vai lá chamar a musa. Então, o sentar e escrever é isso. Não é a musa inspiradora que vai vir, chegou a inspiração, né? Você sentar e falar, agora você pode vir. Quem tem o controle, né, da Às vezes ela vem também, né? Ela adora vir quando a gente tá tomando banho pelada no box. Aí a gente tem que sair pingando no banheiro todo pra pegar o celular e escrever no bloco de notas. Ela adora vir essa hora, musa. Antes de dormir, eu já tô lá quietinha pra dormir, aí vem. Ideia maravilhosa, aí tem que pegar o celular. Ela adora vir essas horas assim, a hora do banho, a hora que você tá doido pra dormir, cansado, mas a ideia fica lá te martelando, você fala, cara, eu vou ter que pegar o celular, não tem jeito. Entendeu? Você tá numa festa, num lugar que o povo tá te olhando assim, você lá no celular. Aí os outros pensam, não sai do celular, mas, cara, a gente é trabalhando. A gente, se bobear, a gente trabalha o tempo todo, porque em todo momento, se surgir uma coisa, você não vai deixar passar. Você vai pegar ali e vai anotar. Você não vai jamais, um escritor jamais vai deixar passar uma ideia, uma inspiração. Aquilo surgiu onde você estiver, a hora que você estiver, fazendo o que você estiver, você vai pegar e vai anotar aquilo ali, pelo menos a ideia, né? Então, assim, eu acabo trabalhando, assim, o tempo todo, entendeu? O tempo todo eu tô fazendo alguma coisa relacionada. Mesmo quando eu não tô fazendo nada, eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô olhando os Instagrams por aí, vendo o que tá engajando, o que as pessoas estão botando. O tempo todo a minha mente tá voltada pra escrita, pra conseguir melhorar, pra entregar um trabalho melhor, pra conseguir, sabe? O tempo todo eu tô pensando nisso. A minha mente está sempre pensando nisso. E eu vou falar, não é um sacrifício, porque quando eu falo assim, eu termino um livro, eu falo assim, vou ficar uma semana sem escrever. Eu não fico, gente. Dá 3 dias, eu já me dá uma saudade, eu falo assim, vou começar a escrever logo, eu tô com saudade. Eu me sinto vazia, sabe? Parece que tá um vazio dentro de você. E aí começa tudo de novo, e aí já começa outro personagem, e assim vai. Então a gente tá sempre... Eu não tiro férias, gente. Se eu tiver, lógico, se tiver uma festa, se tiver que ir, eu vou. Mas eu não tenho aquela coisa certinha assim, esse mês eu vou tirar férias, sabe? Eu não vou trabalhar sábado e domingo, eu não tenho isso. Como que eu vou estar inspirador num sábado e um domingo e eu vou ignorar isso e não vou fazer nada? Não tem como você fazer isso. Eu passei a me obrigar, porque assim, eu tinha... eu não me obrigo não, eu aproveito. Foi na terapia, eu falei uma frase com a minha terapeuta, que a minha terapeuta ficou pasma. Eu falei assim, eu queria ter uma vida normal. Eu falei pra ela. Porque às vezes, assim, eu acompanho muito Instagram e BookTok gringo, né? E eu vi os vlogs de leitura, as pessoas aqui no domingo, no sofá, lendo, assistindo série. Eu falava, gente, há quanto tempo eu não faço isso? E aí eu fui me obrigar. Fim de semana eu não pego pra trabalhar. Sábado, no máximo, eu pego pra fazer alguma coisa de marketing. Mas eu não escrevo. E assim, segunda-feira minha inspiração volta assim. Eu escrevo todo dia, gente. Não tem sábado, domingo, não tem feriado, não tem férias, não tem nada. Quando eu saio, às vezes, pra passar uns dias na casa do meu irmão, tô lá, tô escrevendo lá. Mas é porque, assim, não é que eu tô me forçando. É nesses dias, assim, eu não me forço. Vem a inspiração, eu aproveito. Entendeu? Nesses momentos, assim, não é... Quando eu tô em casa... durante a semana, dias normais, eu vou lá e sento e falo, não, vou escrever, mesmo que não saia bom. Agora, nesses momentos assim,
Eu escrevo quando vem de fato a inspiração, entendeu? Mas aí é qualquer Aí dia, eu- qualquer hora. Eu entendo a Bia, porque eu também eu tava nesse ritmo, e assim, né, principalmente depois que a minha filha nasceu, a Rose veio, não, final de semana você tem que parar, Ah, é. Ainda mais quem tem filho, gente. tem que Eu não parar. tenho filho, né? Então isso é uma coisa que já ajuda. Cara, antes eu trabalhava de 9 da manhã às 2 da manhã. Fim de muita semana, coisa. feriado. Não, dá, Deus gente. me livre. Também não exagera. Eu escrevo, eu trabalho todo dia, mas não é tudo de hora, não. Não é mas isso era tudo muito de hora, não, entendeu? De hora, não. Até porque Ah, tem hora que minha mente não tá funcionando mais. Não eu adianta. não escrevo esse tempo todo, mas eu tô sempre fazendo alguma coisa, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Não, E aí, sim, eu também. parar, eu tenho que programar uma viagem. Mas aí tem que ser uma viagem ativa. Se eu for pra praia, eu vou abrir o computador e vou começar a trabalhar. Se eu estiver fazendo vários nada olhando pro mar, assim, aí tem que ser uma viagem que vai ter, né? Hoje eu vou visitar tal lugar. Hoje nós vamos fazer isso. Tem que ter um roteiro, Hoje senão. tem que ter um roteiro. Senão eu acabo, assim, É confesso porque eu acho que é a muito profissão, escrever em si, eu acho que é uma coisa que faz parte da gente, né? É incrível, é um pedaço da gente, assim, não é uma coisa que. Eu não sei explicar, mas é uma coisa que tá muito em mim, assim. Tudo que eu vejo, relaciono, eu falo, eu vejo um cara bonito, pô, esse dá um bom avatar. Sabe? Tudo que você. Tudo que você. É o tempo todo, parece que é o seu subconsciente, mesmo quando você não está focado, o seu subconsciente está focado. Né? Então, assim, é uma coisa natural mesmo já, não é uma coisa nem que a gente forçada, é uma coisa que acontece naturalmente. Parece que a cabeça da gente muda muito depois que a gente vira escritora, é diferente. É muito engraçado que, assim, minha família acabou abraçando tudo isso, né? O marido, a gente às vezes vai jantar e a gente tá falando sobre trabalho. Ele tá falando, mas como é que tá o tráfego, não sei o quê. A minha mãe, às vezes, ela tá vendo o filme, ela vê um cara bonito, ela fala, olha, dá pra avatar? Então, assim, as pessoas ao meu redor, elas falam sobre isso o tempo todo. Então, por isso que eu tive que me forçar a fim de semana parar. E todos os dias, assim, pelo menos 7h30 eu paro. Sento assim, eu me mudei agora, tô morando numa casa, então tem meu cantinho da TV. Eu sento, vou ver. A Lívia comprou. Mudou! Ah, o meu cenário aqui já tá fazendo nova. Então, assim, eu tenho meu cantinho pra ler, então, assim, é o meu momento. É o momento que eu sento, eu fico eufórica, assim, sabe? Aí vou ler, vou ver. Eu não fazia isso. Então, tudo pra mim, essas coisas pequenas, depois que a gente passa por um momento, assim, muito de trabalho, a gente dá muito mais valor. Então, eu acabei... A exaustão, né? Não, mas então, eu não escrevo horas e horas a fio. Eu escrevo todo dia, mas eu escrevo picado. Por exemplo, eu acordo, tomo café, escrevo um pouco, paro. Dou um respiro, almoço, descanso um pouquinho depois do almoço, depois eu escrevo mais um pouco. Sabe, eu escrevo picado. Eu escrevo todo dia, mas eu escrevo picado. Eu não E escrevo você assim. tem a vantagem também, né, de conseguir delegar as outras atividades. Então, depois do almoço, você pode falar, agora eu vou escrever. Por quê? Porque o marketing está sendo cuidado aqui. Sim, é. Tá Por isso que é a bom, empresa entendeu? tá rodando. Porque aí eu divido o meu dia assim, aí eu não fico, não se torna exaustivo escrever todo dia por isso, porque eu não fico de 8 da manhã até 8 da noite escrevendo. Eu escrevo, paro, dou um respiro. Eu escrevo um capítulo, aí eu falo, agora eu vou descansar um pouco a mente, vou ver alguma coisa na TV para desfocar, depois eu volto. E assim eu faço, entendeu? Eu não fico o tempo todo. É melhor eu escrever esse horário comercial durante a semana. Eu não consigo, gente. Sair, sabe, escrever. Eu também prefiro colocar esse horário ali, mas aí a gente não acaba consigo, eu queria. Mas para mim não funciona assim. Tipo assim, eu vou escrever todo dia de 10 às 5. Não dá certo para mim. Eu até consigo escrever todo dia agora. Como eu falei que teve quando eu vi vocês falando isso, me deu essa virada. Mas eu não consigo ter uma programação certinha, assim, um horário. Não dá. Parece uma coisa, eu falo assim, vou escrever de 10 a meio-dia, 10 a meio-dia não vai sair nada. Sabe? Parece que não dá, eu não consigo planejar nada. Acontece naturalmente, mas eu não consigo ter essa organização assim, eu vou fazer de tal hora a tal hora. Comigo isso não funciona de jeito nenhum, gente. Eu já tentei. Não funciona, não sei, nasci para ser desorganizado. O meu é na base do despertador. Despertou tal horário, despertou de novo, eu tenho que parar para ir fazer o almoço. Eu paro quando eu sinto que eu tô muito cansada. Tipo assim, quando eu sinto que a minha mente já tá cansada, aí eu paro. Eu sou da madrugada. Tá boa, eu volto.
Eu vou pra Entendeu? madrugada. Eu tenho meta de palavras, então eu não importa quantos capítulos, mas eu tenho, por exemplo, fiz essas 20 mil, eu fiz as 20 mil, assim, comecei de noite e terminei de manhãzinha, porque eu sou da madrugada, né? Eu amo Eu não escrever na sou da madrugada e madrugada. de manhã. Não. Então eu sou totalmente o oposto de Eu vocês. já A não Mari sou da odeia. madrugada. Eu sou Eu não totalmente. funciono. Nossa, eu funciono muito. É o Eu meu melhor funciono mais de horário. manhã. O meu melhor horário é de manhã. Eu Assim pego. que eu acordo, Mais cedo, pra mim, melhor. eu acordo, Nossa, como não. alguma coisa, Eu e antes de entendo resolver ali. qualquer Eu era coisa, muito da, com a mente da, da vazia, eu escrevo. madrugada também, Nossa, eu mas sou aí a muito. gente vira mãe, as coisas mudam Ah, aí e não. foi madrugada enquanto Não, ela é porque eu amamentava gosto de agora. dormir mesmo, porque eu não sou mãe, mas eu não sei, eu gosto muito de dormir. Eu preciso estar com o meu sono em dia para eu funcionar. Se eu Ah, não mas dormir uma noite, no dia seguinte eu fico assim, com dor de cabeça, eu fico enjoada, entendeu? Não funciona, eu preciso de uma noite de sono. Então, assim, de manhã, cara, às vezes eu vou dormir, assim, escrevo até a hora de dormir, às vezes acontece. Mas, assim, eu já não tá mais funcionando. Aí de manhã eu já acordo com tudo muito mais claro, sabe? Porque a mente descansou. Então, eu sou muito mais produtiva de manhã. Muito mais produtiva, Minha sem mãe dúvida. volta e meia fala assim, a Aline mandou 3 horas da manhã. Ela fala assim: manda pra mim, eu vou acordar com as galinhas, né? Ela fala, eu sei que você vai mandar lá de madrugada, daí eu mando pra ela, sei lá, 3 da manhã. Aí 5 horas da manhã tem mensagem dela: oi, bom dia. Aí ela já tá lá revisando lá. Eu indo dormir e ela acordando pra trabalhar. O nosso esquema é mais ou menos assim. Mas eu escrevo muito num dia e no outro, aí eu preciso relaxar. Aí eu Então, faço. não. Aí eu Eu relaxo. escrevo um Eu fico. pouco todo dia e assim, Não, eu sempre tô escrevo na vacilando. parte da manhã. A parte da manhã já é certa. Aí na parte da tarde é a hora que minha cabeça tá boa. De manhã já é certo. Mas é porque a mente tá tranquila, tá leve, né? Aí eu acordo como alguma coisa e escrevo. Aí depois, de tarde, quando vem assim, eu falo, vou escrever agora. Escrevo, entendeu? Não tem um horário certo. Bom, para a gente ir terminando, né, eu queria que vocês, né, deixassem um recadinho, falassem, né, um fechamento, deixar a rede social. Mari, Bem, realmente é legal que mesmo nós temos a mesma produtividade no sentido de lançar um livro por mês, mas cada um funciona de um jeito. Uhum, E eu gosto muito de olhar e respeitar a rotina de cada autor, porque é só o autor que sabe aonde o calo aperta. Então, uhum. quando E não alguém vem adianta forçar. não, e quando alguém vem reclamando ou de não conseguir gerenciar o tempo, ou tá, você viu, a Aline já até sabe que eu sempre cutuco ela do vai arrumar esse horário, porque biologicamente, Sim. cientificamente é colocado. Mas É. assim, é eu como amiga dando dica, mas quem sabe, se ela está produtiva e está tudo bem para ela, não tem. Olha só o que ela está conquistando. Se ela viesse para mim e falasse, ai, Mário, não tem nada dando certo, aí eu ia falar, você, por favor, arruma seu horário para dormir, depois a gente conversa. Então, é respeitar muito o ritmo de trabalho, não tentar se idealizar em alguém que você não combina. Eu, por exemplo, sou controladora e o meu mal da controladora é que eu amo fazer tudo. O que eu aprendo a fazer, aí eu gostei. E aí eu até tento contratar alguém, eu tento porque eu gosto de usar a mesma analogia da diarista. Eu sei limpar a casa e com certeza eu sempre vou limpar melhor que todo mundo, mas eu preciso contratar diarista para eu otimizar Otimizar seu tempo. em outras coisas. Eu até contrato, eu experimento pessoas, mas parece que o universo ou eu mesma acaba conspirando para não ir de acordo só para falar, viu? Eu vou fazer eu mesma que dá certo. Mas eu sempre vou tentando abrir mão, porque fazer tudo é realmente desgastante. E acaba, eu tenho que, às vezes, dividir realmente meu tempo é um tempo para escrever. Tocou o despertador, aonde eu estiver na escrita, eu paro para começar a fazer as atividades. Hoje eu tenho o desafio Mari Salles, que ajuda outros autores, conseguir colocar gerência na minha ajuda para autores, porque é algo, desde a hora que eu fui fazer vestibular, eu queria fazer vestibular para matemática, né? A minha alma é de professora, então eu consegui trazer ordem e organização, e minha mensagem final seria essa: respeitem os seus processos,
Porque hoje, se eu sou assim, eu tenho fluidez na escrita, inclusive está disponível no YouTube. Eu fiz um vlog, um diário de escrita, mas não é cortado, comentado, nada. É eu sentar e escrever. Tem lá 30 vídeos, cada um capítulo, mostrando como que eu sento e escrevo. Palavra por palavra, tá lá para todo mundo ver que escreve, apaga, escreve, aí às vezes eu fico olhando para a tela, aí eu começo a rir, gente, tá lá disponível para ver, porque não tem segredo. E a fluidez que eu tenho hoje é porque eu escrevi mais de 100 livros e segui em frente. Vocês escreveram muitos livros, misericórdia. Redes, autora Mari Salles. Vamos, se é isso que quer, é possível. Só que assim, não tem como você. Agora a partir de hoje é assim. Não tem, gente, é uma construção, é uma jornada. Não tem Eu já estou muito melhor agora, assim, muito. Estou conseguindo escrever muito mais rápido do que antes. É uma constância, né? Você ir praticando e você vai se aperfeiçoando naquilo e vai acontecendo. Não tem como, né? Você não chega na Ninguém começa academia sabendo. carregando 100 quilos, você começa com 10 e vai Vai aos aumentando até poucos. chegar no 100. E a escrita é a mesma coisa. E não tenho medo de errar, gente. A internet está aí para o quê? Errou, apagou o post, errou, manda uma atualização de e-book. Façam, porque a tecnologia está avançando cada vez mais para deixar para trás quem tem medo de ser feliz. E eu parafrasei quem criou o LinkedIn, que ele diz que se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você lançou ele tarde. Eu tenho vergonha. Nossa. Eu também, mas eu tenho uma vergonha com muita vontade de feliz. reescrever, mas eu falo assim, o tempo que eu vou reescrever, eu faço um novo. Eu sou dessas, eu tenho vergonha. Eu tenho vontade de reescrever só para deixar ele mais Eu tenho muita vontade de reescrever pelo menos de 5 Eu já primeiros, relancei todos. vai ser uma perda de tempo. Não, eu Não, queria, eu mas já- assim, eu vou ficar perdendo tempo com isso. Vou fazer outro. E a Aline? Eu não sei nem o que dá de mensagem depois. A Mari deu por todas. Falou tudo, né? Ela falou tudo. Mas eu acho que, entrando um pouquinho diferente, hoje tem muita discussão na rede social sobre você precisa investir muito dinheiro, você tem que pôr muito dinheiro, o dinheiro é o que garante o ranking, é o dinheiro que faz você ser escritor, é o dinheiro. Eu entro em qualquer rede social, gente, o Threads, entra lá e vê gente falando disso, o Twitter, enfim, né? Eu sou velha, né? O X, sei lá como que fala, mas eu acho que as pessoas têm que ir onde estão as pessoas que elas querem ser. Eu acho que é muito disso. Acompanha também muito a gringa, o que está acontecendo lá. Você consegue aprender, sabe? Tenha vontade de aprender. Às vezes você não tem muito tempo. Muita gente não tem tempo. Eu também comecei não tendo tempo nenhum. Mas acho que é sobre você insistir. Eu sou uma pessoa que insistiu muito. Demorou muito para a chave virar. Demorou muito para eu falar, nossa, deu certo. Então tem gente que vai estourar no primeiro lançamento. Hoje em dia a gente está lançando, a gente não sabe. Tem livro que não vai. Você vai falar, nossa, flopou. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você flopar, entendeu? Antigamente sofria muito, a Mari sabe disso. Até sofro hoje um pouco, né? Mas assim, não é o sofrimento. Não, eu vou fazer outro. Eu vou ter o próximo livro, tá tudo bem, você pode ir pro próximo. E eu acho que essa cobrança sobre, às vezes, você querer tanto um ranking, às vezes não é sobre o ranking, é mais sobre você, o que você tá fazendo. O ranking, ele vai vir, você aprendendo de tudo um pouco, você vai conseguir. Então, eu acho que para desmistificar um pouco essa coisa, né? Tem que ter isso. Tem gente que tá falando quantos R$1.000 você tem que colocar, o quanto não sei do quê. Gente, vamos sentar e ver, né? Onde estão as pessoas que você quer ser, como que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão fazendo. E não é copiar, não é uma fórmula, não existe. Como a Mari já disse para mim, não tem fórmula de bolo. Se fosse, a gente estava sempre lá, facinho, olha lá, todo mundo brigando pelo top 1 ali e tava tudo certo. Mas as coisas são como são, sabe? Não tenham medo de arriscar. Não deu certo, vamos pro próximo. Esse daqui não esse aqui foi um aprendizado pro próximo. Então eu deixo isso e espero que consiga ajudar alguém, mas assim, como diz Mari Salles, já disse tudo. Ela já resumiu, basicamente. Não, mas eu acho que isso é importante e isso fica, né? E isso é uma dica para todo mundo. A gente aqui que já é velho, né? Que chegou quando tudo isso era mato e quem está começando. Eu falo muito, principalmente com meus pais e tal, que ficar lá em cima é muito mais difícil do que chegar lá em cima.
né? O meu primeiro top 1, achei que todos iam pegar top 1 depois. Ai, normal. Todo mundo acha isso. O dó. Todo mundo. Enfim, a gente vai aprendendo. E, Bia, o que você tem para dizer? Então, vou complementar um pouquinho o que a Mari falou, porque ela chegou a mencionar a parte de comparação, né? Eu vejo muita gente que vem até mim, escritores, falando assim, poxa, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, porque pô, você consegue lançar tantos livros, você, sei lá, tá chegando em algum ranking que eu não tô. E eu sempre falo, cara, cada caso é um caso. Às vezes vem autores em mim falar sobre lançar todo mês, são autores que são mães, sabe? Eu não posso me comparar com a Jéssica ou com a Mari, por exemplo, que são mães. Cada um tem a sua realidade. Tem autora que estuda, como a Aline, tem autora que ainda está trabalhando, como era o caso da Ari no início. Então, cara, eu acho que a gente não tem que se comparar em nenhum aspecto, sabe? Nem aspecto de ranking, aspecto de grana. Ah, eu não tenho dinheiro para investir, eu não vou chegar lá. Gente, às vezes faz como todo mundo fez, bota no Wattpad, faz uma divulgação legal, TikTok, tem tanta ferramenta gratuita que a gente tem, que obviamente talvez não vai te levar num top 1, mas vai te levar a algum lugar. E hoje em dia está tão democrática a Amazon, que às vezes você não está num top 100, mas você está fazendo um dinheiro legal, sabe? Está fazendo uma graninha legal. E é isso, não se comparar, não desistir. A gente vai ter os nossos flops, a gente vai ter as nossas vitórias. Mas, assim, a comunidade literária, muita gente também fala que é muita competição, e não é. Assim, eu, particularmente, conheço muitas autoras generosas, como a Mari, que, assim, que abre o coração. Eu também, cara, eu dou sorte. Acho que eu atraio gente do bem, porque eu acho não tem o que falar. Nossa, a comunidade é... Sabe, tem pessoas, assim, que você fala, eu acho que aquela pessoa ali é meio pedante, e não é. Você chega pra pessoa e você descobre, cara, eu realmente acho que é óbvio. Todo lugar vai ter alguma pessoa diferente, mas eu acho que no mercado literário a galera é muito legal, muito acolhedora. E é isso, assim, se é o teu sonho, vai em frente. Agora, se você tá entrando por dinheiro, aí eu acho que já é outra história. Aí cada um por cada um. Então é isso, não se comparar, não desistir, colocar a bundinha pra sentar e escrever, e pra trabalhar muito. E é isso, acho que é a dica que eu tenho. Não, com certeza, tem que sentar a bunda e escrever. E Ari, o que você tem, assim, pra gente encerrar? Eu acho que o mais importante de tudo, primeira coisa, é você acreditar em você mesmo. Eu demorei muito pra acreditar em mim e eu me arrependo muito. Eu falo, cara, eu deveria ter começado antes. Porque eu ficava naquela assim, mas e se não der certo? E se me der um branco? E se eu não conseguir? Você tem que acreditar em você. Quando você acredita em você, o primeiro passo já foi dado. Você, sabe, você já atrai aquilo pra você. Então, assim, quando eu passei a acreditar em mim, a tudo mudou, assim, sabe. Quando eu parei com aquela coisa de: "Ai, mas e se, meu Deus, e se não der certo?". Quando eu parei com isso, quando eu acreditei em mim, eu falei: vai dar certo, porque eu tô me propondo a fazer, eu quero isso pra minha vida e vai dar certo". Então, assim, acho que a primeira coisa é você acreditar em você. E outra coisa, gente, não, a gente tem que competir sim, mas a gente tem que competir com a gente mesmo. Eu acho que igual eu não eu só existe competição pra mim comigo mesmo, sabe. Eu não tenho essa competição com ninguém. Porque assim, todo mundo todo mundo tem a vida de ninguém, a gente não pode se comparar com ninguém, porque cada um tem uma vida, cada um tem um jeito, cada um tem uma dificuldade. Então assim, não adianta, esse negócio de você às vezes você se foca tanto nossa, mas o que aquela pessoa faz pra conseguir ter tanto sucesso, não sei o quê, que você esquece de correr atrás, você esquece de ver você. Então foca em você, no que você pode melhorar, no que você pode fazer. Não deixa ficar parado. Por exemplo, eu cheguei num momento, assim, da minha vida, que eu pensei assim: "Pô, se eu ficar assim tá bom, pra viver muito bem assim, mas eu não quero ficar só assim, se der pra melhorar, eu vou melhorar". E aí eu continuei. E eu acho que o segredo é isso, você continuar, você ir não honestamente, sem passar por cima de ninguém, mas você sempre ir buscar o melhor. Você tá sempre ali buscando o melhor, buscando se superar, não superar as outras pessoas, mas superar a si mesmo, acreditar em você e superar a si mesmo. Eu acho que isso é o segredo, assim, do sucesso, é você tá sempre tentando se superar. Então, eu acho que é isso, assim.
né? O resumo é aquela mesma frase. Se a sorte encontrar, ela vai encontrar trabalhando. Mesmo, né, a área, gente que, por exemplo, eu, a Mari, a Aline, que a gente teve todo um processo, a Ari que já conseguiu chegar mais longe primeiro, né, a Bia também tá daquelas, a gente quando chegou quando tudo era mato e seguiu por outros caminhos, passou por um pouco mais de dificuldade, mas eu concordo com isso, né, eu acho que a principal coisa que a gente pode deixar é o que a Ari falou, né, confie em si mesmo. Eu também sinto que a minha chave virou no momento que eu falei, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E aí, a gente não, você joga pro universo, o universo manda de volta pra você. Você fica assim, ai, não vou conseguir. Você não vai conseguir, sabe? Se você, as palavras da gente têm muito poder. Então, assim, se você acreditar em você, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Então, você tem que acreditar em você em primeiro lugar e vai dar certo, vai fluir, entendeu? E quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. A sorte, ela anda junto com o trabalho duro, entendeu? Não é que você tenha sorte, você tá fazendo por onde, você tá correndo atrás. E com isso, a impressão que dá é que você tem sorte, mas você não tem sorte, você tá colhendo os frutos do seu trabalho, entendeu? Não é sorte, não existe castigo nem recompensa, não existe castigo, só tem a recompensa dos nossos atos, né? Então, assim, o que você faz, você colhe. A sorte vem porque você correu atrás, você trabalhou muito. Sim, com certeza, é isso. Então, eu gostaria de agradecer você, desejar ainda mais sucesso, né? Que o trabalho a gente sabe que vai estar aí diariamente e é sempre um processo. Essa competição, aprender a competir com a gente mesmo, buscar o melhor sempre. E mais uma vez, muito obrigada aqui pela disponibilidade de vocês, né? Deixar aqui meu grande abraço e minha gratidão. Obrigada.